Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, o canal é YouTube de Anime e vamos falar do terceiro episódio de BNA. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e comenta aí embaixo o que você achou desse episódio. Lembrando que eu estou falando semanalmente de BNA. Vou publicar os vídeos de BNA de segunda ou terça, tá bom? Então hoje eu vou publicar na terça, mas pode ser que eu publique nas segundas também. Lembrando que BNA já saíram 6 episódios e eu estou falando semanalmente porque, assim, esperar o 7º episódio e fazer conteúdo só numa semana é meio complicado. Então eu prefiro fazer semanalmente pra gente ter conteúdo até chegar à 7ª semana e, consequentemente, o 7º episódio. Então vamos lá. Esse episódio a gente teve várias revelações e eu acho que nesse episódio ficou algumas coisas em aberto que são interessantes. A primeira é como a Michiru está sendo tratada como um ser completamente diferente, apesar de ser de fato uma Beastman que não consegue nem se transformar mais em humano. Ela está sendo tratada como uma coisa diferente. O Ogami inclusive coloca ela em determinado momento em quarentena, né? Como se pudesse ser de fato uma doença. Só que tem vários pontos nesse episódio que dão a entender que, na verdade, ela é resultado de um experimento, né, com humanos, pela essa indústria farmacêutica aí. Então a gente já tá entrando num outro assunto. A gente tá entrando, depois do assunto divisão social, a gente tá entrando no assunto genética, né? E a gente tá falando sobre uma indústria farmacêutica que tá mexendo aí com a genética, provavelmente, das pessoas, né? Ainda não tá muito claro, mas dá a entender que sim, estamos falando de manipulação genética de alguma maneira e por algum motivo que a gente não sabe ainda. Isso fica claro principalmente com relação à prefeita. A prefeita deve estar escondendo alguma coisa, porque ela é uma especialista em genética. A gente tem ela aceitando muito fácil o que os caras lá da indústria farmacêutica que foram presos porque meio que destruíram o banco de dados ali. Ela aceita muito fácil o que eles falaram. E a própria Michiru vai lá e dá uma questionada nisso tudo, porque, pô, parece que eu tô envolvida numa coisa muito maior. Isso não tá sendo questionado, isso não tá sendo pensado. Tem um momento muito importante do episódio, que é o momento em que mostra o Ogami olhando o passado da Michiru e mostra que ela caiu de bicicleta e ela com a amiga, e aí elas foram atendidas. E provavelmente nesse momento foi o momento que essa medicação, essa manipulação genética ocorreu com as duas, né? Não sei ainda, não assisti os outros episódios, se isso mostrou nos outros episódios, não sei ainda, mas é o que dá a entender. O que dá a entender é que essa indústria farmacêutica está utilizando humanos, está testando nos humanos essa manipulação genética para transformá-los em Beastmans. Isso pode ocorrer por vários motivos. Um dos motivos, por exemplo, é que sabendo, por exemplo, da existência do Ogami, e isso é muito importante porque ele tem uma proximidade com a prefeita, então sabendo da existência do Ogami, que o Ogami tem esse poder extra, essa habilidade extra por ser um Beastman, pode haver um interesse através da indústria farmacêutica em transformar humanos em Beastmans para que eles sejam mais poderosos. Ou seja, a gente está falando em manipulação genética para poder, para você ter mais poder. E se tratando de poderosos, né, que a gente tem inclusive o presidente da indústria farmacêutica sendo apresentado, faz todo sentido um cara que tem muito poder querer mais poder e ser praticamente um deus nessa situação. Se ele tem informação do Ogami, por exemplo, se ele tem informação de que existem pessoas, no caso Beastmans, que tem um poder diferenciado, que tem uma habilidade diferenciada e que ele pode ter acesso a isso, por que ele não se transformaria num Beastman para ter mais poder? Nesse caso, poder físico, já que ele já tem o poder financeiro. Então a gente pode também estar falando de um poder militar, no sentido de pessoas que se transformam em Beastmans para atender um objetivo militar. E a prefeita, que parece tão boazinha, eu fico sempre com o pé atrás com ela, porque ela tem informação, ela sabe de coisas, ela não tá falando. Então o que a gente tem nesse episódio é uma conexão entre dois assuntos, a questão do preconceito e da divisão racial, ao mesmo tempo que a gente está falando que existe uma certa admiração de poucos humanos com relação aos Beastmans, que faz com que eles queiram ter pelo menos as características positivas dos Beastmans. E uma coisa que o Trigger sempre nos ensina é que não confie em loiros. Se tem cabelo branco na Trigger, se é loiro na Trigger, ó,
você pode acertar que tem alguma coisa errada aí. Inclusive o Ogami já me pareceu bem estranho no começo, e agora ele tem umas coisas meio duvidosas aí. Mas eu não acho que ele tenha um papel no vilão, mas que talvez tenha sido usado ou esteja sendo usado por algo maior que nem ele sabe. Ele tá querendo proteger os Beastmans, mas ao mesmo tempo ele não tá conseguindo observar coisas que estão indo contra os Beastmans, ou até indo contra a humanidade no geral, né? Toda a sociedade como está formatada. Então, talvez ele esteja meio que cego com essa questão de defender os Beastmans. Episódio bem coeso, episódio bem interessante no sentido de mostrar que existem pessoas querendo controlar essa questão de características individuais, né? Existem pessoas querendo mesclar algumas coisas, existem pessoas tendo uma visão deturpada assim do mundo, no sentido de praticar uma eugenia aí, praticar aí quase uma seleção genética, como se faz com plantas, né? Então, bem distorcido. E a gente vai ver como que ele vai abordar essa problemática, né? A gente vai ver como que o anime vai abordar essa questão. Você literalmente ter uma pessoa querendo controlar a genética da sociedade, ao mesmo tempo que a gente ter uma dessas pessoas que é resultado disso, né, que é a Michiru no caso, que nesse momento está sendo tratada como uma aberração até pelo próprio Ogami no primeiro momento, mas no segundo momento, no momento que ela assume que ela é de fato uma Beastman, que pode não ser uma doença, aí ele começa a tratá-la como pessoa propriamente dita, né? Então também tem essa questãozinha aí do Ogami ser um pouco preconceituoso com relação a ela, mas agora ele já tá começando a olhar diferente. Gostei que esse episódio ele inclui muito mistério, ele inclui muito espaço para a teoria da conspiração e abre várias possibilidades para o nosso querido Ogami. Inclusive, eu achei o Ogami e o presidente das indústrias muito parecidos, né? Eles têm um design bem parecido assim. E um lembra um pouquinho o outro de alguma maneira. Podem ter inclusive uma relação. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, valeu, falou!